Fala pessoal, tudo certinho? Hoje nós vamos começar então uma série de aulas sobre ligações químicas. Vamos fazer um apanhado aí de todo o conceito por trás das ligações químicas, o porquê que os átomos realizam ligações químicas, porquê que eles tendem a realizar ligações químicas, e depois vamos aí abordar os diferentes tipos de ligações químicas existentes entre esses átomos ou até mesmo entre moléculas quando a gente falar de ligações, de interações intermoleculares. Beleza? Bora lá então. Galera, primeiro para você pegar bem ligações químicas, conseguir entender bem e trabalhar com ligações químicas, é fundamental o entendimento sobre tabela periódica. A gente já estudou tabela periódica, já fizemos algumas videoaulas sobre tabela periódica, então você pode recapitular lá nessas videoaulas tudo que envolve a tabela periódica, tanto sua formulação, sua organização, bem como as propriedades periódicas que são de fundamental importância para a gente entender aí ligações químicas, beleza? Então faz um apanhadinho lá se tiver alguma dificuldade sobre tabela periódica, para aí sim vir para o estudo de ligações químicas, beleza? Bora lá então. Galera, então em que consiste a ligação entre dois átomos, né? Por que eles tendem a se unir? E qual que é o que vai afetar o tipo de ligação entre dois átomos? Por exemplo, por que o diamante é duro e o sal não, se ambos são cristais? Se a gente pegar um sal grosso, principalmente, você consegue ver os cristais de sal do nosso cloreto de sódio, né? Realmente ele é cristalino. E o diamante ele também é um cristal. Mas por que o diamante ele é extremamente duro? É um material muito duro, né? Inclusive ele é utilizado para cortar vidro, entre outros materiais. O sentido de dureza nesse caso é o poder de riscar outros materiais, certo? E já o sal não, a gente não tem como cortar um vidro com um cristalzinho de sal. Provavelmente com um cristalzinho de sal você não vai nem conseguir riscar quase nenhuma superfície, você vai quebrá-lo ao tentar fazer isso, né? Então o que difere esses dois compostos? Por exemplo, por que a água é líquida a temperatura ambiente, né? Por que a água é líquida e o nosso cloreto de sódio, já que estamos falando dele, ele é sólido a temperatura ambiente, né? Por que essas diferenças? Por que um é solúvel em água, por que o outro não é solúvel em água? Então, todas as características físico-químicas das moléculas, por que elas são diferentes entre si? E isso, pessoal, muito disso é devido às ligações químicas diferentes que existem entre esses compostos, tá? Ou entre esses átomos que formam esses compostos químicos, certo? Então, os tipos de ligação química, o tipo de interação atômica que existe entre esses compostos, bem como o tipo de interações intermoleculares, vão falar muito sobre as características físico-químicas dessas moléculas. E é isso que nós vamos trabalhar a partir de agora, beleza? Bora lá então. Então, galera, existem basicamente dois tipos de ligações, tá? As ligações que a gente chama de primárias ou intramoleculares, que são as de natureza química, onde os átomos estão unidos por forças mais fortes, que são as ligações iônica, a covalente e a metálica, tá? Então, ó, intramoleculares. Intra é dentro de uma molécula, são ligações dentro de uma molécula, ou seja, são ligações que unem átomos para formar uma molécula, certo? Então, são ligações que unem átomos para formar uma molécula. Essas ligações são as ligações mais fortes que tem, tá? Elas são cerca de 10 vezes mais fortes que as ligações secundárias, certo? E o que são ligações secundárias? São ligações intermoleculares, tá? O que são ligações intermoleculares? Galera, entre, intra, dentro, inter é entre. Então, ligação entre moléculas. Então, caracterizam-se por forças físicas e unem as moléculas, tá? Como, por exemplo, quando a gente tem um copo de água, tem milhares de moléculas de água ali. E essas moléculas de água estão unidas entre si por um tipo de força, que a gente vai estudar mais para frente, que são as ligações de hidrogênio. Essas ligações de hidrogênio são interações intermoleculares razoavelmente fortes. Por isso que a gente já viu muitas vezes alguns insetos podendo caminhar sobre a água, né? Que existe a tensão superficial da água. São as forças que interagem, de interação entre moléculas de água que permite com que esses insetos caminhem sobre a água. As ligações não são rompidas no momento nessas interações intermoleculares não são rompidas no momento que o inseto pisa, e ele consegue andar sobre a água, certo? Pessoal, dificilmente vocês vão ouvir falar sobre forças primárias e secundárias em livros ou vestibulares. É muito comum, muito mais comum, o termo intramolecular e intermolecular, beleza? Então é bastante importante a gente entender essa diferença, que são tipos de ligações diferentes.
Então, as primárias, que é o que nós vamos estudar a partir de agora, no primeiro momento, que são a iônica, covalente e metálica, então ligações entre átomos de uma molécula, que formam uma molécula, e posteriormente nós vamos estudar as forças intermoleculares, que são aquelas que caracterizam-se por forças físicas e unem as moléculas. Entre elas temos as ligações de hidrogênio, as ligações de polo-dipolo e as ligações de polo induzido ou de Van der Waals ou forças de London, que são a mesma coisa, essas três últimas. Beleza? Bora lá então. Pessoal, então o que é uma ligação? Né? O que de fato é uma ligação? Então uma ligação química nada mais é do que o conjunto de forças que mantém os átomos unidos entre si e vão dar origem às moléculas. Né? Uma união de átomos iguais ou diferentes vão gerar aí as moléculas. Então em todos os tipos de ligação química, as forças de ligação são essencialmente eletrostáticas. O que é eletrostática? É forças de atração entre cargas positivas e cargas negativas. Então a gente vai ter essencialmente forças eletrostáticas. Então alguns tipos de ligações, as forças eletrostáticas são mais fortes, e em outros tipos de ligação essas forças eletrostáticas são mais fracas. E isso inclusive influencia na força das ligações químicas. Beleza? Então são ligações que se estabelecem entre a união de dois ou mais átomos por transferência ou compartilhamento de elétrons principalmente. Então união de dois ou mais átomos por transferência ou compartilhamento de elétrons principalmente, que é o que a gente vai estar estudando aqui. Beleza? Então o compartilhamento de elétrons é quando os átomos compartilham cada um elétron, formando aí um compartilhamento de um par de elétrons. E a transferência de elétrons se dá quando eu tenho átomos com alta diferença de eletronegatividade, onde um átomo vai ter a tendência tão grande de ganhar esse elétron, de atrair para si esse elétron, que ele tende a capturar um elétron do outro átomo que é menos eletronegativo. Beleza? Tranquilinho? Então é isso aí que a gente vai trabalhar durante essas aulas. Pessoal, então no que se fundamenta as ligações químicas? Tá? As ligações químicas inicialmente se fundamentaram muito nos gases nobres. Tá? Tivemos como referência para fundamentar aí os conceitos de ligações químicas os gases nobres. Né? E aí surge aquela pergunta, por que os gases nobres são nobres? Né? Por que a gente fala que esses gases nobres são nobres? Né? Pessoal, existia a ideia de que esses gases nobres eram estáveis sozinhos. E de fato eles são estáveis sozinhos, eles não tendem a realizar ligações químicas. Ah, professor, então o gás nobre nunca realiza ligação química? Mentira, isso não é verdade. Os gases nobres podem sim realizar ligações químicas, já vou mostrar para vocês mais para frente. Tá? Mas até naquele momento o conhecimento era de que os gases nobres não realizavam ligações químicas. Então por isso eles eram estáveis. Tá? E daí é que surgiu aquela regrinha que a gente conhece, que é a regra do octeto, que é a teoria do octeto. Né? Que se dizia que os átomos, para adquirir estabilidade, todos os átomos para adquirir estabilidade, eles tinham que atingir o octeto. O que era esse octeto? O que é a regra do octeto? Então estabelece que átomos dos elementos ligam-se uns aos outros na tentativa de completar sua camada de valência. Galera, camada de valência lá em tabela periódica, última camada da eletrosfera, para atingir a estabilidade. Por que isso, pessoal? Porque a maioria dos gases nobres, se a gente olhar nessa tabelinha ao lado direito, a grande maioria dos gases nobres, com exceção do hélio, todos os gases nobres têm em sua configuração eletrônica 8 elétrons na camada de valência, certo? E como eles são estáveis, atribuiu-se a estabilidade dos átomos, né, a 8 elétrons na camada de valência, essa configuração eletrônica com 8 elétrons na camada de valência, certo? Com exceção do hélio, que se estabiliza com 2 elétrons na camada de valência. Então, essa regra do octeto acabou sendo, vamos dizer assim, inicialmente expandida para todos os átomos da tabela periódica. Então, acreditava-se que todos os átomos teriam aí a estabilidade, iriam adquirir a estabilidade com 8 elétrons na camada de valência, uma vez que iriam adquirir a configuração de um gás nobre. E era conhecido que os gases nobres, em sua maioria, eles não tinham a tendência de realizar ligações químicas. Beleza? Então essa teoria do octeto, galera, ela foi muito importante para a gente iniciar, ela ainda é importante para iniciar o entendimento de ligações químicas. Ela facilita o início do entendimento de ligações químicas. Beleza? Mas ela é de fato uma regra? E aí? Será que ela é de fato uma regra? Galera, na realidade não, tá? Hoje sabe-se que essa regra do octeto não é bem uma regra geral. Na realidade, poucos compostos eles estabelecem, não poucos, mas não é a maioria dos compostos que obedecem essa regra do octeto. Tá? Inclusive alguns gases nobres, como eu mencionei anteriormente, eles não obedecem a regra do octeto, eles realizam sim ligações químicas, ou seja, eles vão possuir mais de 8 elétrons na camada de valência. Tá?
Então, essa regra do octeto, galera, ela funciona muito bem para átomos da primeira e segunda série da tabela periódica, primeiro e segundo período da tabela periódica. A partir do terceiro período da tabela periódica, essa regra já não funciona muito bem. Tá? Os átomos podem sim ter mais que 8 elétrons na camada de valência, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Algumas aí exceções, então, a gente chama de exceções, mas como eu falo, já não considero mais exceções, a regra do octeto. Existem substâncias que se estabilizam com número ímpar de elétrons e inferior a 8, como exemplo o composto NO, que ele é uma espécie altamente reativa, tá? Justamente por ele não ter 8 elétrons em sua camada de valência. Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o nitrogênio, e para o oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? O oxigênio teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons nessa ligação. Então é número ímpar de elétrons aí. Certo? Então eles são espécies altamente reativas, o que a gente acaba chamando de espécies radicalares. Galera, para quem não lembra, a gente já vai abordar daqui a pouco, uma ligação química ela é feita por compartilhamento. Neste caso aqui, que a gente está falando de ligação, esse exemplo trata de uma ligação covalente, ele é um compartilhamento de elétrons. Então, cada tracinho desse indica uma ligação química, onde eu tenho um elétron nessa extremidade e um elétron nessa extremidade, beleza? Aqui, mesma coisa, uma ligação química, então um elétron nessa extremidade, um elétron nessa extremidade. Por isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Como eles estão compartilhando elétrons, os elétrons passam a pertencer aos dois átomos. Então, 7, 8 para o nitrogênio. E no caso do oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons aqui. Beleza? Mas a gente vai trabalhar isso aí com calma daqui a pouco. Só estou mostrando aqui as exceções da regra do octeto para nós. Tá? Então, o NO é uma espécie altamente reativa e ele tende a reagir facilmente quando ele estiver aí, por exemplo, na atmosfera. O gás NO reage facilmente com O2, formando NO2 e aí por diante. Essa aqui é uma reação que é uma reação do esmurro fotoquímica de uma fumaça causada fotoquimicamente aí no nosso ambiente. Beleza? Então essa já nos mostra aqui um composto que não obedece à regra do octeto. Outras exceções que a gente chama aí a regra do octeto, mas como eu falei para vocês, muitas já não são mais exceções, são compostos como os compostos de boro, que se estabilizam com apenas 6 elétrons na camada de valência. Para compostos de floro, de boro, como fluoreto de boro, é bem comum, esse composto ele é comum, ele é estável, ou seja, quando a gente fala que ele é estável, quer dizer que ele existe de fato, tá? E ele se estabiliza com 6 elétrons na camada de valência. E os outros compostos, que como eu falei posteriormente, podem ter mais de 8 elétrons na camada de valência e que não são tão raros assim, tá? Ocorrem principalmente com elementos a partir do terceiro período da tabela periódica. Galera, períodos, primeiro período, segundo período, terceiro período, linhas horizontais da tabela periódica, tá? Então, compostos a partir do terceiro período, eles podem ter mais de 8 elétrons na camada de valência. E são estáveis, existem muitos deles, como os compostos de fósforo, tá? O hexafluorfósforo aqui, ó, tá? É um desses compostos. Compostos de gases nobres também existem, como eu falei para vocês. O fluoreto de xenônio, tá? Aqui é um E, tá, galera? É XeF, faltou o Ezinho ali, tá? Fluoreto de xenônio, também o xenônio é um gás nobre e ele realiza as ligações químicas. Esse composto ele é relativamente estável, ele existe. Tá? Então, como eu falei, a regra do octeto ela nos ajudou muito inicialmente para entender ligações químicas. E vai nos ajudar ainda para a gente começar a entender ligações químicas. Mas, de fato, ela não é mais uma regra geral, digamos assim. Beleza? Vamos lá, então. Galera, então quais os tipos de ligações químicas primárias ou intramoleculares existentes? Vamos lá, só focando aqui, ó, deixando claro que, por enquanto, nós vamos trabalhar apenas com as ligações químicas primárias, ou as intramoleculares. Mais tarde nós vamos falar das intermoleculares, ok? Então são basicamente 3 tipos de ligações intramoleculares. A ligação iônica, aquela que envolve transferência ou doação de elétrons, tá? Que dá origem às substâncias iônicas, beleza? Dá origem às substâncias iônicas, que são os nossos famosos sais. Tá? A maioria dos compostos iônicos a gente chama eles de sais. Popularmente, a gente tem o nosso sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, mas todos os demais compostos iônicos também formam sais. E essa ligação se dá por transferência ou doação de elétrons, uma vez que eu tenho ligação entre átomos com alta diferença de eletronegatividade. Nós vamos falar melhor sobre isso quando a gente falar de ligações iônicas. Temos também as ligações covalentes, que envolvem compartilhamento de elétrons, beleza?
Então, vão acabar formando as substâncias moleculares. Então, compostos que fazem ligação iônica, pessoal, são chamados de compostos moleculares, são substâncias moleculares. Entre elas, o nosso açúcar, ou os açúcares de forma geral, glicose, sacarose, frutose, entre outros. A água, certo? A nossa água, o H2O é uma ligação formada por ligação covalente, ligações covalentes. Os nossos gases, oxigênio, gás carbônico, gás monóxido de carbono, gás hidrogênio, entre outros, são todos substâncias moleculares. E são formados através de compartilhamento de elétrons, uma vez que eu tenho átomos com baixa diferença de eletronegatividade. E por final, a ligação metálica, que é formada pelo famoso mar de elétrons, né, elétrons livres, a gente vai falar sobre isso aí daqui a pouco, que formam também as substâncias metálicas, tá? Muito famosas aí por formarem ligas metálicas, formarem ligas condutoras entre outros. Beleza? Tranquilo? Então essas são as ligações químicas primárias, as quais possuem forças intramoleculares e com as quais nós vamos trabalhar daqui para frente. Beleza? Tranquilinho? Próximo vídeo, então, vou iniciar com ligação iônica. Vamos estudar bem estudadinha ligações iônicas, para depois a covalente e, por fim, a ligação metálica. Beleza, galera? Um abraço, até o próximo vídeo.